o que realmente governa a sua vida. A Bíblia nos alerta, acima de tudo, guarde o seu coração. Vamos hoje terminar essa série que aguarda o teu coração. Hoje é nosso 6º encontro e nós temos conversado de forma, claro, ainda superficial, porque é um tema muito complexo e profundo, mas nós temos falado sobre saúde emocional e a importância da saúde emocional desde o nosso primeiro dia aqui nesta série, tá? E eu gostaria de ler junto com todos vocês Lucas capítulo 24. Eu quero ler um relato aqui, não é? Que é um relato muito conhecido, que é os dois no caminho de Emaús. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. O pessoal da projeção, se conseguir ir passando no versículo, para mim fazer uma leitura contínua aqui. Quem por acaso não está com a sua Bíblia poderá acompanhar pelo projetor. Vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 13. Tá? Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Eles estavam falando a respeito da morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Responderam eles. Ele era um profeta, de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou
ele apareceu para Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Vamos até aqui, tá? Aí quem está com a Bíblia aberta pode manter aberta, porque nós vamos voltar aqui a alguns versículos enquanto nós pregamos, tá bom? Querido Deus, abençoe, Senhor, este momento da pregação, que a Tua palavra fale aos nossos corações e traga a transformação, a restauração e o cuidado necessário, Pai. O Senhor que conhece cada um aqui, que o Senhor possa trazer aquilo que é preciso, para que cada um possa, Senhor, se levantar, se fortalecer e continuarem firmes, Pai, naquilo que o Senhor tem chamado, no propósito que o Senhor tem para cada um. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então aqui nós temos 2 discípulos, nós só sabemos o nome de um, que é Cleopas. Eles estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo em direção a Emaús, como o texto fala, um povoado, ficava a 11 quilômetros ali. Então, perfeitamente possível ali de fazer uma viagem a pé. E essa viagem de Jerusalém em direção a Emaús, ela também ela representa os sonhos e os planos que eles estavam deixando para trás, lá em Jerusalém. Porque tudo aconteceu e terminou para eles na sexta-feira, quando eles viram Jesus morrer. E com a morte de Jesus também morreu os planos, a esperança que eles tinham, tudo aquilo que eles estavam crendo, a fé nas palavras de Cristo, não é? Na libertação do povo, como eles mesmos dizem no texto, tudo aquilo morreu, toda a esperança se foi, a tristeza entrou aos seus corações. Então eles se colocaram a caminho, tipo assim, vamos sair, né? Vamos, né, retomar nossa vida em outro lugar, reiniciar. E eles, é como quase um suspiro, eles usam um termo aqui no texto que é nós esperávamos. E o texto fala que eles diziam entristecidos, né? Nós esperávamos. Essa pequena frase, não é? Ela carrega muito sentido, muito peso emocional. A ansiedade que eles não controlavam, as coisas que aconteceram, o cansaço, a desesperança, a tristeza de ter que recomeçar sua vida, não é? Recomeçar seus planos, a mágoa de ter se sentido abandonado, traído por Cristo, não é? Então, nesse suspiro, nós esperávamos, eles estavam como quem demonstra, né, a tristeza, tipo, nós sonhávamos, nós estávamos sonhando com o que ele disse, com o que ele prometeu, com essa nova vida, com a libertação do povo. Nós estávamos sonhando, fazendo planos, nós já tínhamos largado tudo e agora tudo acabou. Tudo acabou. Se você juntar toda a nossa série, né, os 6 encontros que nós tivemos aqui, dá para resumir nesse único suspiro. Dá para resumir no nós esperávamos. Nós esperávamos que daria certo. Esperávamos ser mais fortes diante das situações que apareceram em nossas vidas e rapidamente nós sucumbimos. Esperávamos que aquela pessoa não fizesse o que fez conosco, ou pelo menos não da forma que foi feito. Esperávamos que Jesus fosse agir de outra forma, fosse fazer da forma que nós queríamos, ou que na nossa visão seria melhor. Mas parece que ele não está fazendo de forma nenhuma. Nós esperávamos. Emaús, então, aqui se apresenta como a rota de quem está desistindo por dentro, como uma estrada de fuga, de quem se esfriou, de quem permitiu, ou mesmo não permitindo, a tristeza está tomando conta, a desesperança. E esse é o retrato de muitos, e com certeza de alguns aqui. Talvez você já foi ou você esteja como esses 2 aqui, cada um a caminho da sua própria Emaús,
Sendo guiado por emoções desreguladas, que ultrapassam os limites ao qual deveriam estar presas, emoções doentes, com o coração cansado, cabeça confusa, tomando decisões erradas, em momentos errados. Esse é o retrato desses dois, esse é o retrato de muitos de nós. Mas veja que coisa, o amor de Deus ele é tão grande que justamente nessa estrada de desesperança, de tristeza, de acreditarem que Cristo havia abandonado cada um deles, nessa estrada de diluição da fé, com emoções desreguladas, emoções doentes, foi justamente o local, a estrada que eles foram encontrados por Jesus. Foi justamente o local onde Cristo chegou até eles. Isso significa que ninguém está tão longe ou independente da estrada que você está, que Cristo não pode te achar ou chegar até você. E Ele pode te encontrar ainda hoje, mesmo que a tua fé esteja diluindo, mesmo que teu coração seja tomado por tristeza, desesperança, sensação de abandono, entre tantas outras sentimentos e emoções. E assim nós podemos ir para o nosso primeiro ponto, que é a segurança, o Jesus que se aproxima. Nós temos aqui 3 movimentos no texto, que é uma dança que ela se repete em nossas vidas, né? Então nós temos pessoas passando por problemas, situações complicadas, difíceis, com emoções descontroladas, com as emoções doentes. Então nós temos Jesus se aproximando delas, nós temos Jesus demonstrando interesse pelo que elas estavam passando, então nós temos um Cristo que ouve o que essas pessoas têm a dizer, ouve suas dores, ouve seus problemas, suas conclusões, enfim, ouve tudo aquilo que eles têm para dizer. Então é um interesse genuíno de pai para filho, de Jesus para cada um de nós, a respeito do que cada um de nós temos passado, a respeito da dor do coração que cada um de nós temos carregado, a respeito das nossas lutas, pensamentos, enfim. Jesus ali, ele ouve o que aquelas 2 pessoas têm a falar, e eles contam tudo, e não apenas contam, mas eles contam com peso. Porque a Bíblia vai falando que eles estavam entristecidos e o próprio vocabulário de nós esperávamos. Isso demonstra que você pode contar algo, não é, de uma forma assim jogada, ou você pode permitir que a tua alma conte aquilo. E aquilo que sair da tua boca e a tua expressão corporal vai ser muito carregada de sentimento e emoção. Não é? E é isso que eles estavam fazendo. Eles não apenas contavam o fato, mas o peso daqueles fatos. Até porque, queridos, não existe espiritualidade que nos mande esconder a dor. Não é? Diante de Cristo nós falamos da dor, nomeamos a dor. Não é? E é isso que eles estavam fazendo. A oração, muitas vezes, ela é dizer para Deus o que a nossa cabeça está repetindo infinitamente quando nós tentamos dormir. A oração, muitas vezes, é as lágrimas do coração que se tornam reais, escorrem pelo rosto. Muitas vezes a nossa oração é apenas a dor falando. Não é? Os sentimentos gritando, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós passamos, mas que ainda dói. Não é? Oração é a conversa de pai com filho. Afinal, Cristo é esse que anda ao nosso lado, mesmo que nós estejamos na estrada para Emaús, tomados por dor, por tristeza, ansiedade, melancolia, depressão, traumas, desesperança. A oração, o relacionamento com Deus e com os irmãos, porque ao lado dele havia ali alguém em comunhão, eram 2. É o local onde a dor pode ser nomeada, ela pode ser contada, ela pode ser falada. Então nós temos aqui um texto que mostra um Deus presente, né? E um Deus que cria um ambiente seguro onde justamente nós não precisamos esconder a dor.
Porque no nosso dia a dia, uma coisa que nós nos tornamos muito bons é usar máscaras para mascarar a nossa dor. Então nós trabalhamos, nós somos pais, somos mães, esposo, esposa, e nós mascaramos a dor. Mas Cristo aqui, ele nos mostra que há um lugar seguro na comunhão e diante dele, onde nós não precisamos fingir que não dói. Nós não precisamos mascarar a nossa dor. Então Jesus ouve tudo aquilo que eles tinham para falar, e quando Jesus ouve tudo, e de fato ouvir, porque a maioria das vezes que nós conversamos, nós não estamos ouvindo, nós estamos esperando a nossa hora de falar. Então a pessoa está falando e a gente está tentando falar no meio. É muito difícil nós estarmos numa conversa, tipo assim, eu estou ouvindo sem querer te interromper, sem querer falar da minha experiência, disputador. Jesus ouviu, então depois que Jesus ouviu, ele fala. E quando Jesus fala, ele não apenas traz consolo, mas ele traz algo importantíssimo, que é sentido para aquela situação. É como se Jesus trouxesse os porquês. E ele nem sempre faz isso, de forma tão clara. Mas aqui nós temos ele trazendo um sentido. Em nenhum momento é importante frisar que Jesus nega a dor deles ou que eles estão sentindo. Pelo contrário, Jesus pega aquela dor e insere ela dentro da história de graça e salvação. Ou seja, ele fala, olha, esta dor aqui, ela tem um propósito muito maior. O que aconteceu é sobre algo maior do que a própria vida de vocês, mas que vocês estão incluídos, porque é a respeito da salvação de vocês. Então, Jesus, ele pega a dor, ele não nega a dor, ele não diminui a dor, mas ele pega a dor e insere ela dentro de um contexto, ou seja, ele dá propósito para aquilo. Ele apresenta o porquê daquilo. E ele faz isso conosco a todo instante. Aliás, a cruz, ela por si só já é o sentido. A graça de Deus. E assim nós podemos ir para o ponto 2. E você pode se perguntar, como assim Cristo trouxe sentido para aquilo que eles estavam passando? No versículo 26, Jesus ele fala, não percebem que era necessário? Tipo assim, vocês não entenderam ainda, vocês não ligaram as peças desse quebra-cabeça? Porque na visão daqueles dois, a morte de Jesus era o fim. Ela era os planos que deram errado, o fim de uma esperança, o fim de um projeto. Então, para eles não havia sentido nenhum naquela situação, não havia sentido nenhum Cristo ter morrido. Cristo era aquele que estava trazendo palavras de fé, de força, falando sobre um reino maravilhoso, sobre novos propósitos, novos projetos. Então, para eles não havia sentido. Como assim? Ele tinha todos esses planos, nós estávamos seguindo ele, nós desenvolvemos fé, largamos tudo que nós estávamos fazendo, dedicamos nossa vida e ele morreu? Não tem sentido nenhum nisso ter acontecido, não é? E o que Jesus está fazendo ali no momento que ele fala? Ele está alinhando a perspectiva deles e mostrando o sentido. Jesus está falando assim, a cruz não foi um acidente, eu não fui pego desprevenido. A cruz foi justamente o caminho que Deus usou, não é? E ele falando, com certeza, que eu usei, que o meu Pai usou para salvar toda a humanidade. Ou seja, tudo aquilo que eu estava falando que iria acontecer, precisou passar por este caminho. Né? É isso que ele fala, vocês não percebem que era necessário? E de fato, quando a gente está, é aquela coisa, quando você está no meio do furacão, você não enxerga nada. Né? Quando o nosso para-brisa, né, nossos olhos estão cheios de lágrimas, é difícil enxergar. E Jesus, então, ele começa expondo essa verdade, ele vai caminhando através das Escrituras, com aqueles dois e mostrando para eles que havia sentido, que a dor não seria em vão. Em nenhum momento Cristo diminuiu a dor e nem excluiu a dor, porque a dor tem sentido, a dor faz parte de propósito também. Afinal, a vida aqui ela é marcada também por dor.
E eu creio que muitos de nós já esteve como esses dois. Olhando para as situações da vida, olhando para os acontecimentos e, quer saber? Cansei, cara. Eu desisti, não é? Vou pegar meu caminho para Emaús, vou reiniciar, jogar tudo isso fora. Foi apenas um momento em que eu fui ingênuo demais, foi apenas um sonho, não é? Eu vou voltar. Porque na nossa visão, assim como na visão deles, tudo deu errado. Os planos não foram como nós queríamos. O lugar de cura foi o lugar de machucados. A família, que deveria ser um lugar feliz, para nós foi um lugar onde nós sofremos. O emprego que tanto nós queríamos. Enfim, percebe? Os planos deram errado. Justamente aquilo que não poderia acontecer, aconteceu. Quando nada podia dar mais errado, deu errado. E felizmente, infelizmente, né, um agridoce, mas às vezes é nesses 46 do segundo tempo, né, que Jesus ele vem e com amor mostra o plano maior por detrás, o propósito, não é? O porquê, o sentido, e como ele vai usando todas as coisas para colaborar para o nosso bem, incluindo nossas péssimas decisões, nossos tiques pseudo-infantis, né? Falta de maturidade, nossos erros da juventude. Muitas vezes a dor vai ser o caminho, não tem como fugir daquilo que nós plantamos. A própria vida, a maturidade para nós, seres humanos que somos duros de coração, muitas vezes nós mudamos através da dor. Não é? Mas graças a Deus, porque a dor não é em vão, Cristo traz sentido e Ele faz com que até mesmo momentos difíceis colaborem para o nosso bem. Não é? E quando a dor ela encontra sentido no amor de Deus, a ansiedade ela perde força, porque nós descansamos na presença de um Deus que criou a vida, que controla todas as coisas. Não é? Que aquilo que parece perca é ganho, aquilo que para nós não tem sentido, Ele cria sentido. Ele abre portas onde não havia portas. Então nós descansamos porque o futuro não nos pega desprevenido. No final, nos pega como seres humanos, mas não o Deus que cuida das nossas vidas e direciona as nossas vidas. Não é? Porque afinal Ele é o autor da vida. O cansaço, né? Toda essa loucura sobre performance, sobre dar certo, abre espaço para um descanso, não apenas descanso físico, mas descanso de alma. E o perdão se torna possível porque nós reconhecemos que nós fomos perdoados e foi um alto preço pago ali. Então veja, aqui eu estou fazendo ecos do que a gente conversou ao longo dessas 6 semanas. Então, irmãos, sem romantizar, mas saúde emocional cristã não é se sentir eufórico e ter alegria e felicidade como se nada desse errado na vida, como se aqui fosse um passeio num parque. Mas é caminhar com sentido na vida, é ter um propósito com Cristo ao lado. Principalmente quando a dor ainda dói. Principalmente quando a dor ainda dói. Passar por um momento difícil já é difícil o suficiente. Pior ainda é passar por um momento difícil sem saber o sentido daquilo e passar dor simplesmente pela dor, mas em Cristo nós temos a tranquilidade de saber que a dor é usada por um propósito maior e de que a nossa vida tem sentido, nós temos direção. Não é? E o texto segue dizendo que eles se aproximaram de Emaús, que era o destino deles. Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles chamaram Jesus, eles insistiram, fique conosco. Fique conosco. Então o texto fala que Jesus foi para a casa deles, sentaram à mesa, né, comunhão, conversa, tomou o pão, abençoou, partiu e nesse momento os olhos deles se abriram e eles puderam enxergar, vamos dizer assim, uma parte do quadro todo, né, aquilo que era necessário ser enxergado, né, para que a restauração deles fosse possível, a cura e para que eles enxergassem sentido naquilo que aconteceu. Né.
Repara que nesse caminho da conversa, eles falaram a respeito dos seus sentimentos, falaram a respeito das suas dores. Cristo, através da palavra, trouxe a verdade, realinhou foco, perspectiva, trouxe sentido, enfim. E em nenhum momento existe debate, em nenhum momento eles começam a discutir ou pedir por mais respostas. O que acontece é que eles, no final desse trecho, onde falaram da sua dor, da sua falta de esperança, de uma situação irremediável, e então Jesus veio com a verdade, o que brotou deles foi o pedido de fica aqui conosco. Não é? Um pedido de presença. Não é? Fique conosco, fique aqui, em casa, na mesa. Não é? Ou seja, lugares comuns, lugar que para nós não tem mais tanta importância. Não é? Sentar à mesa para comer. Não é? Muitos nem fazem mais isso. Não é? É um lugar comum que fica jogado lá na casa. Muitas vezes a mesa onde a família se reunia, hoje pela pressa da vida, é um lugar deixado de lado. Mas veja, lugares comuns, o lugar da rotina. Né? E ali Jesus senta e com certeza há comunhão ali, Jesus toma o pão, ele dá graças, parte e dá o pão para aquelas pessoas. Né? E então o texto fala que é nesse momento que os olhos deles se abrem, ou seja, a restauração começa a acontecer. Né? Nós geralmente buscamos eventos miraculosos que se parecem com performances artísticas, né? Não que Deus não o faça, porque Ele já fez isso diversas vezes, a Bíblia mostra, e nós vemos isso ainda hoje, algumas vezes. Mas nós sempre buscamos por milagres espalhafatosos, digamos assim, sabe? É interessante notar que aqui o ambiente do milagre, da cura deles, foi a rotina, foi o dia a dia. Foi no caminho, numa conversa despretensiosa, foi numa comunhão, tomando um café sentado à mesa, com um pão, não é? Na rotina, no dia a dia, nas coisas comuns, em coisas que nós nem damos muito valor mais. Não é? E o milagre deles veio daí. Não é? Veio daí. Não é? Às vezes nós chegamos com pressa na igreja, orando por um milagre, às vezes o milagre estava nos 15 minutos da conversa no café. Não é? O milagre estava nos 10 minutos pós-culto. Não é? Porque nós esperávamos que no meio do culto Cristo abriria nosso coração e um fogo cairia do céu. Mas às vezes Deus ele é a brisa suave. Não é? Mostrando que a forma como Ele faz não é a forma como nós queremos e que de fato Ele traz sentido às coisas porque Ele sabe o que está fazendo. Não é? Então a mesa aqui é a comunhão, Cristo presente ao lado, caminhando ao lado, chegando em casa, presente em casa, na comunhão, nas conversas, né? Quando o Evangelho encontra lugar em nós, esse clamor surge naturalmente. Qual clamor? Fica conosco, se faça presente, queremos tua presença. Não é? Então a comunhão com Cristo, o relacionamento com Cristo, que parte da verdade do Evangelho, ela começa a reordenar nossas emoções que estão doentes. Não é? Nosso cansaço. Perceba, Jesus não mudou nada do cenário. Para todos os efeitos, a cruz havia acontecido, Jesus havia sido morto fisicamente naquela cruz, eles estavam na casa ali, eles ainda estavam em Emaús, o cenário não mudou, O que mudou foi as pessoas, né? Os olhos deles se abriram. Foi isso que a mudança foi aqui, ó. E os olhos deles se abriram. Então, a mudança ela é interna, a transformação é em nós. As situações elas podem vir a mudar, né? O cenário que nós estamos vendo, mas muito mais profundo, melhor, impactante, não é as coisas necessariamente mudarem, mas é a forma como nós enxergamos as coisas. É nós sermos transformados, não é? Cristo nos visita pela palavra, Ele ouve nossa história, Ele fala a verdade aos nossos corações, Ele fala a verdade de diversas formas, como Ele está falando a verdade agora através da palavra dEle.
Então o Espírito vai acendendo essa chama em nós e o desejo de querer ficar ao lado dele aumenta, cresce. Nós queremos expressar isso de diversas formas, não é? Então, quando a palavra acende o nosso coração, essa comunhão abre os nossos olhos, o resultado é uma mudança prática, porque nós mudamos, não é? E claramente ali houve uma mudança prática, pela mudança, não é, emocional, mental, espiritual naqueles dois, porque a Bíblia fala que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. A Bíblia não fala que horas era isso, né? Mas eu posso... aqui é eu falando, tá? Era tarde, eles pediram para Jesus ficar, eles chegaram, sentaram à mesa, comeram um pão, aconteceu o que aconteceu, se levantaram e foram embora. Pode ser que eles nem esperaram o sol raiar, eles partiram de madrugada mesmo, porque a mudança foi tão grande, não dá para esperar. Não dá para esperar. Não. E eles tomam o mesmo caminho, o mesmo caminho de volta. Mas eles não são mais os mesmos. O caminho é o mesmo, eles não são mais os mesmos. O trajeto que era o trajeto de desânimo, desesperança, tristeza, agora é o trajeto da direção, do foco, da bênção, da graça, da cura. Estarem passando pelo mesmo caminho não é convite para permanecer no lugar onde você foi ferido, mas é para continuar em direção a Jesus, em direção àquilo que é seguro, aquilo que é certo, a presença dos irmãos, em direção à missão, em direção ao lugar onde Deus nos quer agora. Então, quando Cristo traz sentido à nossa história, através da sua própria vida, através dos seus feitos, através do seu amor, através da cruz, Ele nos capacita a atravessar o mesmo caminho muitas vezes, mas sem sucumbir ao desespero, com lucidez, limites e propósito. Ou seja, às vezes o cenário não muda logo de cara, mas você é capacitado para vencer nesse cenário. O caminho que foi o caminho da desistência, o cenário que foi o cenário da tristeza, Cristo te capacita, não para você ficar naquele caminho, mas para você passar pelo caminho e ir em direção ao propósito que Deus tem para cada um de nós. E assim nós chegamos ao ponto 3, que é a constância e propósito. Na mesma hora, levantados, se voltaram para Jerusalém. Então os dois contaram como Jesus havia aparecido enquanto eles andavam pelo caminho e como haviam reconhecido ele quando ele partiu o pão. E de novo, a estrada da fuga, que foi caminho para Emaús, virou a estrada da missão, caminho para Jerusalém. A coragem apareceu. O corpo que pedia desistência agora responde ao chamado e do chão se levanta com uma força sobrenatural para se pôr novamente no caminho em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Eles voltam então para a comunidade, para o lugar onde Deus tinha para eles, no meio do povo, com os irmãos, os 12 discípulos, os testemunhos, e ali eles compartilham também do que havia acontecido, de como eles foram curados, de como Cristo apresentou sentido para a dor deles, de como mesmo naquele cenário houve resposta, houve direção, houve capacitação. Em Jesus, corações fracos, pessoas consideradas fracas, doentes, elas não são descartadas. Elas são escutadas, têm uma visão alinhada, acolhidas e então enviadas para servir outros. Porque na nossa cultura, os fracos não têm vez. Se você não aguenta a pancada, abre espaço para quem vai aguentar. No Evangelho, não. Os fracos têm vez, no sentido de que Deus entende nossas dores e sabe que muitas vezes nós estamos cansados. Cansados da busca, cansados de tentar encontrar propósito, sentido, respostas nessa vida, cansados de portas fechadas e que muitas vezes nós de fato desistimos. Porque somos fracos? Talvez, não sei, mas o ponto é que nós não somos descartados por Cristo e nem por aqueles que Deus envia em nossa direção. Somos acolhidos, curados, capacitados e então enviados para ajudar outros. E é isso, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para os irmãos,
para a comunhão. Aqui nós não temos a imagem da igreja, mas para a nossa realidade eles voltam para a igreja, ou seja, para a comunhão dos irmãos, não necessariamente para o prédio, mas onde os irmãos se reúnem, não é? Eles voltam para o chamado de Deus. O texto diz que eles reconheceram Jesus, naquela mesma hora voltaram. Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus criou o corpo humano de tal forma que ele funciona em determinados ritmos e processos. Todo um sentimento ou uma tristeza instalada, assim, ela vai se esvaindo na medida que Deus vai tratando e nós vamos sendo curados internamente. Mas o que acontece aqui é que muitas vezes o passo da fé vem antes do passo da emoção. Não é? Instantaneamente, pela fé, eles receberam a instrução, eles receberam o sentido. Cristo entrou naquele barco, naquela situação, e instantaneamente se levantaram e colocaram em direção àquilo que eles deveriam estar fazendo. E no caminho, com certeza, as emoções foram se reorganizando, se realinhando, e uma cura foi acontecendo em seus corações, mas às vezes o passo de fé vem antes da emoção. E o coração vai acompanhando aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. E a igreja aqui, ela entra como parte de tratamento de Deus. Transformação emocional é projeto comunitário. Deus não nos fez individual e nem sozinhos. Relacionamentos intencionais, ritmos, ambientes seguros, né? Igreja, o grupo da igreja. Tudo isso sustenta o processo que às vezes ele é mais lento, mas ele é profundo, da transformação que Deus está fazendo em nossos corações. E de novo, aqui eu falo sobre a verdadeira igreja, não pseudo-igrejas. Não é? Na adoração coletiva dos irmãos, Deus reposiciona nossas emoções, lembramos que não estamos sozinhos. A reunião com o povo de Deus, com aqueles que Deus levanta ao nossos lados, amigos úteis na caminhada, se torna oásis no meio de desertos. Não é? Nos traz força, remove pedras, reforça a esperança. Pessoas que passaram pelo mesmo caminho ou por caminhos mais difíceis nos trazem esperança daquilo que Deus fez na vida delas, e Deus fala conosco através do que foi feito na vida delas. Né? E isso converge com tudo que nós temos falado desde o dia 1. Né? Ninguém se cura sozinho, ninguém se cura escondido. Deus usa gente para cuidar de gente, Deus usa a igreja para tratar a igreja. Né? O próprio Jesus Cristo, quando estava plenamente como homem, 100% como homem, 100% como Deus, ele valorizou a companhia e a amizade. Ele se cercou daqueles que tinham o mesmo propósito, daqueles que estavam vivendo a mesma realidade, cercado de amigos da igreja. Na verdade, ele se cercou tanto que ele morou com 12, viveu com os 12. Irmãos, eu encerro essa série como essa história se encerra, com gente voltando para Deus, voltando para a comunhão, voltando para a sanidade mental. A esperança cristã, ela não é um sentimento que cai do céu. É resposta a um Cristo presente que nos ouve, a pessoas que Deus levanta em nossa caminhada, a cura sobrenatural que recebemos. Por isso, a obra de Deus, a igreja, ela se torna esse lugar seguro, onde cansados aprendem a respirar, ansiosos encontram uma mão poderosa, que é a mão de Deus, que guia os céus e a terra e nos permite descansar naquele que já tem o futuro em suas mãos. É o lugar onde exaustos encontram descanso. É o lugar onde Deus usa para nos transformar. Deus usa pessoas. Deus fala conosco, mas Ele também usa pessoas. E eu não sei o seu estado emocional hoje ou ao longo dessa série, mas eu posso afirmar para você, pelo que a Bíblia nos fala, que o seu estado emocional não define seu destino e nem como você irá acabar. Não é? Mas em Cristo o caminho ele pode ser transformado, em Cristo você é transformado. Você não vai acabar como resultado das suas dores, dos seus traumas, do que fizeram com você ou do que você mesmo fez para você e para outros. Em Cristo há transformação, há recomeço, há um novo dia, não é? Há esperança. Não é?
Se o teu coração hoje repete esse mesmo suspiro, né? Nós esperávamos, eu esperava. Jesus está aqui, Ele está presente, Ele se aproxima, Ele te ouve, os irmãos estão presentes, não é? Cristo nos dá sentido, traz a palavra, compartilha e reparte do pão e os nossos olhos se abrem, não é? A estrada que te trouxe até aqui hoje não precisa terminar em Emaús, mas você pode se levantar, dar a volta e ir até, não é, ao destino que Deus tem para você, não é? Enfim, irmãos, eu termino rogando, né, orando para que você permita que Deus seja o Senhor do seu caminho, não é? Vamos os 3 pontos para que você possa reter o que nós conversamos e orar durante essa semana. Jesus caminha comigo e me escuta. Minhas emoções podem ser nomeadas sem medo. A verdade de Cristo dá sentido à minha história. A dor não tem a última palavra. E a comunhão é parte da cura. Na palavra, na mesa e nos irmãos, meu coração ganha um ritmo novo. E, queridos, a palavra foi exposta, Cristo está aqui, Deus nos ouve, não é? Então esse é o momento em que você pode falar para Cristo sobre aquilo que dói, nomear seus medos, seus traumas, enfim, suas feridas, o que você tem carregado, o caminho que te trouxe até aqui hoje, não é? Então agora é o momento para que você ore, não é? Alguns minutos para que você possa fazer uma oração sincera diante de Deus. Nesta oração também aproveite para pedir perdão dos seus pecados, sondar teu próprio coração, não é? E se preparar para participar junto com toda a igreja do partir do pão da ceia do Senhor. Amém?